Olá, prezado aluno! Bom, estamos aqui para entender um pouco melhor a respeito da função se. Olha só, a função se serve para comparar. Para que possamos explicar melhor, utilizaremos um boletim escolar. Olha só, este aqui é a coluna onde está o nome dos alunos: Ana, João, Roberto, Aline e Laura. E as notas deles, tá bom? Vamos colocar notas diferenciadas para que se faça jus à fórmula. Então, o resultado da fórmula é aprovado, reprovado, 6 dá falso. Vamos saber por que deu falso. Então, são 3 resultados possíveis: aprovado, reprovado e falso, ok? A função, ou melhor, a fórmula é esta, ok? A função se, vamos estar explicando ela tintim por tintim para você. Vamos começar? Então tá bom. Olha só. Para começar uma fórmula, você tem que apertar o sinal de igual. E nós utilizaremos a função se. Esta é uma função de comparação. Então você digita SE e abre parênteses. É uma regra. Todas as vezes que você digitar uma função, você é obrigado a abrir o parênteses. Eu vou fazer uma comparação. Por quê? Porque a função se permite que eu compare. O que eu vou comparar? Eu vou comparar a nota. Então, se a nota da Ana, né, for menor do que 6, ponto e vírgula, o que eu vou fazer? Eu vou digitar um texto. Para digitar um texto, é necessário que eu coloque ele entre aspas. Então, deixa eu aumentar o zoom para ficar melhor para a gente estar estudando isso. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom. Olha só. Novamente, começa com igual, se, abre parênteses, a nota, né? Se a nota for menor, ok, do que o quê? Você estipula na hora, a média do seu colégio é quanto? 6, 7? Eu vou colocar que seja 6. Então, se a nota for menor do que 6, ponto e vírgula. Olha só, a própria ajuda aqui, ó, já fala se teste lógico, ponto e vírgula. Olha o meu teste lógico. É a minha comparação, meu teste lógico. E ele fala ponto e vírgula. Depois fala valor. Se for verdadeiro, é claro, né? Então, se realmente a minha nota for menor do que B6, o que eu vou fazer? Hein? Entre aspas, eu vou colocar reprovado. Tá vendo? Ok? Então é assim que você faz a função se. Vamos fechar o parênteses? Está fechado. Ah, não. Eu tenho que dar 2 respostas, não é? E se não for, o que acontece? Vamos supor, não vamos dar essa resposta agora, não. Só vou fechar o parênteses e apertar Enter. Ele vai falar que é falso. Por que é falso? Porque ele está comparando se for menor. Aqui o valor é maior, então ele não vai fazer nada. Nesse de baixo aqui ele vai colocar reprovado. Olha só. Reprovado. Tá vendo? Este aqui ele vai colocar falso. Por que ele coloca falso? Porque 6, eu só comparei se ele fosse menor. Eu não comparei se ele fosse igual. Vamos colocar um igual aqui? Agora menor ou igual. Tá vendo? Então agora não vai mais ser falso aqui. Deixa eu baixar a fórmula. Eu uso ponto de controle para baixar a fórmula. Tá vendo? Você ainda não sabe o que é ponto de controle? Vou mostrar para você. Ponto de controle, ele fica na parte inferior da célula no lado direito. Olha só, você leva o mouse, né? Primeiro você clica na célula, aí você leva o mouse no ponto inferior direito, tá vendo? O mouse vai virar um sinal de mais preto, uma cruzinha preta, tá bom? Você clica e abaixa a fórmula, ou seja, essa fórmula aqui, ó, que eu acabei de mudar, que é menor ou igual, não é a mesma fórmula nos outros.
Deixa eu ver essa daqui. Ah, tá menor ou igual aqui. Eu já baixei a fórmula, tá bom? Então, sempre que você quiser baixar a fórmula, você leva o ponto, o cursor do mouse, né, até o ponto de controle, clica e puxa para baixo. Ou para o lugar que você está querendo levar, tá bom? Ok. E os resultados em falso? Foi por quê? Foi porque só está comparando se for menor ou igual, tá? Não está comparando se for maior. 7 é maior, 10 é maior. Então, vamos fazer uma nova comparação? O que você vai fazer? Primeiro, você vai tirar o parênteses final e vai colocar um ponto e vírgula, ok? Significa que você vai estar dando continuidade. Aí você vai fazer outra comparação. Se, novamente, né? Deixa eu colocar no lugar certo. Se o quê? Você tem que abrir parênteses. Se o salário, se a nota, né? Se a nota, é só você clicar na nota. Já vai ser escrito ali. Olha só. Se a nota, né, da Ana for maior do que 6, o que é que vai acontecer? Ponto e vírgula. Aqui mesmo está falando, ó, se teste lógico, ponto e vírgula. Então você coloca ponto e vírgula. O que acontece se a nota for maior do que 6? Entre aspas, você vai escrever aprovado. Tá bom? Fecho parênteses duas vezes. Por que eu vou fechar o parênteses duas vezes? É simples. Porque eu coloquei duas vezes a função se. Quando eu coloco a função se, eu abro. Coloquei uma vez aqui, coloquei outra vez aqui, tá bom? A função se não tem problema, você coloca ela de maiúsculo ou de minúsculo não, tá? E agora, eu fechei duas vezes aqui, ó. Porque eu abri duas vezes, tá bom? É só apertar Enter. Deu um probleminha aqui. Vamos ver. Ah, tá. Quando eu escrevi aprovado, eu abri a aspas, mas eu esqueci de fechar aqui. Ele mesmo oferece para consertar, tá vendo aqui, ó? Tá tentando consertar o meu erro, tá bom? Vou clicar em cima, vou aceitar a correção dele. Pronto. Então, agora essa fórmula aqui de cima, ó, da célula C2, ela está mudada. As de baixo ainda não estão mudadas. O que eu tenho que fazer para mudar ela? Eu clico na célula que eu acabei de mudar, vou no ponto de controle e puxo até as demais células que eu quero. Pronto, ó. Aprovado, reprovado, reprovado, aprovado, aprovado. Ok? Se porventura, né, qualquer aluno fizer uma prova de recuperação, é só mudar a nota dele, ó. Coloca a nota dele diferente, pronto. A própria fórmula já muda, todos para aprovados, tá bom? Ótimo. Então, qual que é a utilidade dessa função se? A utilidade dela é enorme. Você pode estar utilizando ela para fazer uma infinidade de coisas, que será mostrada numa aula posterior. Foi um prazer ter ministrado mais esta aula para você. Até a próxima oportunidade.